aqui é o professor Jadson Moura e vamos começar a última parte da aula de Introdução à Microbiologia do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. As duas primeiras partes devem ser conferidas anteriormente a essa e a gente conclui essa aula falando dos micro-organismos e da sua relação com os seres humanos, também de maneira introdutória, já que nos tópicos específicos a gente vai aprofundar mais nos assuntos. Então a gente pode classificar os organismos com dois tipos de importância, né? A importância positiva e a importância negativa, aqueles que nos causam bem e aqueles que nos causam problemas. São os principais agentes de doenças, né? A gente tem doenças bacterianas, fúngicas e virais, podendo nos trazer diversos transtornos. Temos que trabalhar não só a questão da cura e da prevenção, mas também dos vetores, tendo em vista que várias doenças só são controladas a partir do controle de seus vetores. As doenças bacterianas mais comuns dos seres humanos, como exemplo, a gente tem ali a dor de garganta, né? A laringite, é uma doença que pode ser causada pela presença de bactérias e que comumente está associada à automedicação e ao favorecimento da seleção natural de bactérias resistentes. A gente tem uma série de bactérias que já são resistentes a todos os tipos de antibióticos existentes. Então, o uso indiscriminado de antibióticos pode promover e gerar superbactérias que não são controladas por nenhum tipo de medicamento conhecido. Esse sistema de seleção natural é muito comum. Você tem lá uma infecção bacteriana, você resolve se automedicar com o medicamento errado, ou na dosagem errada, ou pelo tempo errado. De qualquer uma dessas maneiras, você acaba não eliminando 100% das bactérias. Normalmente, o medicamento ele não vai eliminar 100% das bactérias. Ele vai eliminar aquela parte que é suscetível ao medicamento, vai enfraquecer aquela parte que é intolerante e deixando por conta do seu sistema imunológico aquela parte que é resistente. E enquanto você estiver se medicando, o medicamento vai auxiliar o seu sistema imunológico a acabar com todos os indivíduos e se curar. Se você utiliza o medicamento errado, você pode favorecer a multiplicação dos indivíduos resistentes e tolerantes, e esses vão ter uma população muito maior e esse medicamento deixará de ter efeito. Então é importantíssimo que a automedicação, principalmente no caso de doenças bacterianas, não seja feita. Deve ser procurada uma ajuda médica e aí a medicação deve ser administrada de maneira correta, conforme o profissional receitou. Algumas doenças virais também são bastante comuns. Na foto a gente tem aí uma herpes, né? Que é um vírus que está presente em boa parte dos seres humanos, que fica em sua forma não latente. A partir do momento em que a pessoa tem algum tipo de crise imunológica, fica imunodebilitada por situações de estresse ou por conta do surgimento de outras doenças, essas doenças tidas como oportunistas aparecem e você acaba medicando os sintomas e não a doença em si. Algumas doenças virais, não existem medicamentos para elas, a gente simplesmente trabalha os sintomas, como por exemplo o vírus da gripe e o vírus da AIDS. Não existe cura para esses vírus, somente medicamentos para controle de sintomas. Na terceira figura a gente consegue ver também uma micose fúngica, né, que atinge as unhas. Essa aqui é vulgo, como diz aqui em Goiás, vulga unha de vô. Se seu avô, se seu pai começar a ter uma unha dessa, provavelmente ele está muito próximo de ser avô. Tratamento para essas doenças são antifúngicos e provavelmente a remoção da unha para que você possa remover a parte contaminada e, para evitar a contaminação, não compartilhar material utilizado como cortadores de unhas, porque você pode passar essa doença para os demais. O saneamento básico ele vem como um processo fundamental na redução de doenças de origem de micro-organismos, porque boa parte dessas doenças são causadas
pela ausência de saneamento básico. Desde alguns parasitas intestinais que são transmitidos por água contaminada, até a presença de animais que vêm nesse ambiente, um ambiente perfeito para viver, como ratos e mosquitos. Então, o saneamento básico e hábitos básicos de higiene são fundamentais para evitar que essas doenças sejam propagadas. Dentro da agricultura, a gente também tem uma série de micro-organismos de importância e é aqui que essa disciplina vai ancorar-se. Então a gente tem grupos de bactérias e fungos que que exercem funções benéficas a diversas plantas. Na figura ao fundo a gente tem uma raiz de uma leguminosa com nódulos de bactérias fixadoras de nitrogênio, um grupo de bactérias que fornece à planta nitrogênio em troca de energia. E na figura à direita a gente tem uma plântula de pinos colonizada por fungos micorrízicos que estão atuando ali como uma extensão da raiz, absorvendo para a planta água e sais minerais de áreas do solo em que a planta não tinha alcance. Cada um destes grupos e outros grupos funcionais, como os solubilizadores de fosfato, bactérias promotoras de crescimento vegetal, serão estudados em tópicos específicos em aulas separadas. Então vou me ater somente à apresentação destes. Alguns micro-organismos também são fundamentais na produção de alimentos. Bebidas fermentadas e destiladas só são possíveis graças à ação de um fungo, uma levedura, um fungo unicelular chamado Saccharomyces cerevisiae, o mais importante deles, que consome o açúcar dos alimentos, transformando e liberando álcool e CO2. Então a cerveja e o vinho são fundamentais nesse processo. A produção de queijos também é de função, é de responsabilidade de bactérias que vão talhar o leite, né, e transformá-lo em queijo. Existem também alguns tipos de fungos que são comestíveis. A gente tem aqui o champignon, né, que é um fungo já bastante utilizado na culinária mundial, e temos aqui o gênero Amanita. Algumas espécies desses gêneros não são comestíveis e outras são. As espécies aqui da América, as espécies da Amanita aqui da América são bastante utilizadas na gastronomia no Chile e na Argentina, por exemplo. Outra importante função de micro-organismos que tem ganhado espaço na ciência é a produção de energia. Alguns organismos possuem em sua biomassa até 80% de gordura, e essa gordura pode ser extraída e transformada em biodiesel, por exemplo. Então já existem fazendas de produção de algas para extração de gordura e produção de biodiesel no Havaí, por exemplo. É uma tecnologia que já está difundida em alguns países e ela está avançando. E é muito interessante porque esses organismos eles simplesmente se reproduzem através da fotossíntese e com a função importantíssima de fixação de carbono, no caso das microalgas, né? Na figura a gente tem, na imagem aqui, um aglomerado de colônias de Aspergillus niger, que foi feita a extração de óleo para a produção de biodiesel, né? Então a função de produção de energia através de micro-organismos é bem promissora, principalmente no caso das microalgas. Elas podem ser cultivadas em substratos, em meios líquidos, contaminados, como por exemplo água de esgoto de centros urbanos, vão fazer fixação de carbono ao se multiplicarem através da fotossíntese e vão produzir energia. Eu posso estar eliminando aí alguns problemas ambientais com a produção de energia, que atualmente é o gargalo e um dos principais causadores, de acordo com alguns pesquisadores, do atual desbalanceio climático, o efeito estufa. Os micro-organismos também podem e são bastante utilizados dentro da biotecnologia.
Uma técnica de transgenia, da inserção de genes de outros indivíduos, de outras espécies em plantas, ela é feita pela ação de uma bactéria chamada Agrobacterium, um gênero Agrobacterium. Ele tem a capacidade de inserir genes em células e por esse motivo o gene desbalanceou o DNA celular, essa célula começa a se desenvolver de maneira desordenada, provocando tumores. Quando isso acontece em meio controlado, a gente consegue inserir genes específicos, genes de interesse, em células vegetais. E a partir de técnicas de cultura de tecido, a gente consegue fazer com que essa célula se transforme em uma nova planta. E a partir daí a gente tem uma planta transgênica. Essas técnicas também serão mais discutidas em uma aula específica sobre biotecnologia na agricultura. Os cogumelos eles têm aí uma função especial dentro da microbiologia. Basicamente podem ser utilizados como alimentação. Existem uma série de cogumelos com valor gastronômico e eles têm um alto valor agregado. Então pode ser uma excelente fonte de renda, principalmente em locais onde essa cultura ainda não está estabelecida e a demanda é alta. Então existem grupos funcionais de cogumelos que podem ser utilizados na gastronomia, inclusive espécies nativas do cerrado. A gente está aí desenvolvendo alguns trabalhos em identificar essas espécies e tentar reproduzi-las artificialmente, buscando aí uma possibilidade de alternativa de renda, principalmente para pequenos produtores. Em alguns países, a utilização de cogumelos também de maneira recreativa é autorizada, já que alguns desses indivíduos possuem substâncias que alteram o status psicológico da pessoa e algumas pessoas fazem uso disso de maneira recreativa. No Brasil, a legislação ainda é um pouco endurecida e estes cogumelos, este uso, ele é proibido. Existem também cogumelos que são tidos como organismos funcionais. Tá? Eles, além de servir na alimentação, também trazem benefícios à saúde, são considerados remédios. Alguns ainda na medicina tradicional são utilizados há bastante tempo. Então, eles têm essa importância intrínseca e há muitas maneiras de trabalhar, principalmente do ponto de vista de produção de renda. Na figura a gente tem uma doença que é causando algumas gramíneas, no caso da figura trigo. Esse fungo do gênero Clavíceps coloniza plantas de trigo e recebe o nome de ergo, essa doença. Né? Esse fungo ele possui uma substância que é a ergotamina, que é da família dos alcaloides, muito presente também no ácido lisérgico. Então, a pessoa que faz uso de sementes contaminadas, seja ela in natura, né, na forma de grãos, ou em alimentos produzidos como pães e bolos, através da farinha, pode apresentar alucinações e algumas complicações clínicas como gangrena e os órgãos, as extremidades podem chegar a ser amputadas por conta da falta de problemas da irrigação sanguínea desses locais. Então os micro-organismos eles são importantíssimos e fundamentais na saúde e na convivência humana. A gente vai encerrar por aqui essa aula. O próximo conteúdo a gente vai trabalhar características gerais de micro-organismos e muito obrigado.